Vocês conhecem as pessoas da Bíblia? Personagens bíblicos, né? Quando eu fico pensando em diversos nomes, principalmente quando, se você vai ter um filho, alguma coisa, qual o nome que você vai dar para o seu filho, né? Vai ter uma influência bíblica ou não? Me lembro Asaf, quando nasceu, tanto Marcos Augusto quanto Asaf, foi o meu nome, né? Tadinho do Guto, ele sofre hoje, né? Porque o nome dele é Marcos A. Nogueira, o meu também é Marcos A. Nogueira, né? Mas Deus é bom, né? O Asaf, a Gisele queria dar o nome dele de Efraim, né? E eu não deixei, né? Aí eu falei, não. Ela coloca tudo no diminutivo, né? Imagina, Frainzinho. Não ia, não ia ficar legal. Não, você pode colocar no seu filho tranquilamente, sem problema nenhum. Eu vi um terceiro, né? Um menino, né? Então. Mas se eu falo para você, Moisés, o que você lembra? Libertador. Se eu falar Noé, Guto. Noé é o Guto? Se eu falo Pedro. Teimoso. Se eu falo Paulo. Se eu falo Gideão. Né? Se eu falo Raabe. Hein? Raabe. Quem gostaria de colocar o nome da sua filha de Raabe? Por que não? Não, por que não? Ah, então. Corajosa demais, uma valente. Quantas vezes, querido, nós permitimos que aquilo que as pessoas dizem determine a nossa vida? Dentro de tudo aquilo que nós temos vivido, de experiência já de ministério pastoral, eu e Gisélia, às vezes a gente vê pessoas que carregam por um longo tempo uma ideia de uma frase que o seu pai falou, que sua mãe falou, que um professor falou, que um pastor falou, alguma coisa que fizeram com ela, que aquilo causou um choque, marcou a sua vida. E as pessoas começam a ser chamadas e ser conhecidas, de repente, por uma área negativa da sua vida. Jacó. Quem foi Jacó? Quantas vezes as pessoas falaram enganador? Mas foi Esaú que falou que ele era enganador. Deus nunca falou que ele era enganador. Quando eu olho a história do filho pródigo ali, eu olho para aquele rapaz, eu não vejo nada de pródigo. O pródigo foi o que ficou em casa. E a igreja está cheia de pródigo. Tem tantas as bênçãos de Deus e não sabe desfrutar das bênçãos de Deus. Da oportunidade que Deus dá. Eu quero falar nessa manhã sobre Raabe. Capítulo 2 de Josué. Hoje a gente está sem as TVs. A Zaf hoje está de folga. Day off. Diz assim, o capítulo 2. E Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 homens a espiar, dizendo, ide reconhecer a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então deu-se a notícia ao rei de Jericó, dizendo, eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel, para espiar a terra. Por isso mandou o rei de Jericó dizer a Raabe, tira para fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque eles vieram espiar toda a terra. Porém aquela mulher tomou os 2 homens e os escondeu, e disse, é verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde aqueles homens se foram, e depois a eles depressa, para o que os alcançareis. Porém, ela os tinha feito subir ao eirado, e os tinha escondido entre as canas do linho, que puseram em ordem sobre o eirado. Quer dizer, ela já trabalhava, ela já produzia linho. Ela já tinha uma pequena microempresa.
E foram aqueles homens, após eles, pelo caminho do Jordão, até o Alvaus. E havendo eles saído, fechou-se a porta. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles no eirado e disse aos homens: olha o que essa mulher fala. Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desfalecidos diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíes do Egito, e que fizeste aos 2 reis dos amorreus, a Sion, a Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. O que ouvindo, desfaleceu o nosso coração, e em ninguém há mais ânimo algum, por causa da vossa presença. Porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois jurai-me, vos peço. Ela faz uma aliança. Pelo Senhor, que como usei de misericórdia convosco, também usareis de misericórdia para com a casa de meu pai. E dai-me um sinal seguro, de que conservareis com vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Então aqueles homens responderam-lhe: a nossa vida responderá pela vossa até a morte. Se não nos denunciar este nosso negócio, e será que, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade? Ela, então, os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela estava morando sobre o muro. Quantos lembram o que aconteceu com o muro de Jericó? A casa dela não. Que Deus poderoso, né? Disse-lhes: ide-vos ao monte, para que porventura não vos encontre os perseguidores. Escondei-vos lá. Ela dá estratégia ainda para eles. 3 dias, até que voltem os perseguidores, e depois ide pelo vosso caminho. Disseram-lhe aqueles homens: desobrigados seremos desse juramento que nos fizeste jurar. Eis que quando nós entrarmos na terra, atarás esse cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer, e recolherás em casa contigo a teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai. Será, pois, que qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Nós seremos inocentes, mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser a mão. Capítulo 6, verso 22. Depois você pode ver toda a história, a estratégia que Deus deu. Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá, a mulher, com tudo quanto tiver, como lhe tendes jurado. Entraram os jovens espias e tiraram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e tudo quanto tinha. Tiraram também toda a sua parentela e os puseram fora do arraial de Israel. Porém a cidade e tudo quanto havia nela queimaram a fogo. Tão somente a prata e o ouro e os vasos de metal de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Verso 23, 25. Assim deu Josué vida à prostituta Raabe e à família de seu pai, e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto escondera os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar Jericó. Pai, nos dá graça nessa manhã, que ao compartilhar a Tua palavra, possamos sair daqui alimentados para novo tempo, novas coisas, e andarmos em fé. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Essa história me impressionou por esses dias e tem me impressionado. A fé de uma mulher. Quando eu lia, estudava essa palavra, via detalhes dessa, veio ao meu coração um pensamento muito simples. Nós sabemos que
Ninguém pode vir a Cristo se o Pai que o enviou não o trouxer. Nós sabemos que Jesus, muitas das vezes, chamou discípulos. Muitas das vezes a palavra profética diz, olha, esse é o meu escolhido. Vai lá em tal lugar, tem um escolhido. Saul foi assim ungido, Davi foi assim ungido. Existem aqueles que Deus escolheu. Mas quando eu olho a vida de Raabe, existem aqueles que escolhem a Deus. Existem aqueles que determinam no seu coração, eu quero servir a Deus. É uma história de fé que me impressiona e me desafia e fala ao meu coração. Qual era o estigma daquela mulher? Qual era o que pesava sobre ela? Não somente aquilo que ela era foi reproduzida por Josué, mas foi reproduzido também por Paulo em Hebreus, foi reproduzido por Tiago. Existem 3 ou 4 textos em Novo, três textos, eu acho, no Novo Testamento, que fala sobre Raabe. E fala exatamente aquilo que tinha acontecido com ela. Ela faz parte da galeria de fé. Eu não sei se você sabe, mas Raabe foi bisavó de Davi. Ela encontrou um príncipe chamado Salmo e casou-se com ele. E essa mulher se tornou a bisavó de Davi, fazendo parte da linhagem de Jesus Cristo. Quantas vezes, querido, nós estamos permitindo que dores, que palavras, que ideias que se fizeram a nosso respeito, mande na nossa vida. E determine quem nós somos. Muitas das vezes nós somos influenciados por circunstâncias e situações. E começamos a viver uma vida de, vida, azar, ai de mim. Em vez de olharmos que nós estamos diante de tantas possibilidades, que por causa da fé do nosso coração, por causa da palavra de Deus e por causa do Deus que nós servimos, nós podemos mudar o nosso futuro e o nosso presente. Eu posso sair daqui hoje de manhã pensando diferente e de uma forma nova. Ontem eu falava, sexta-feira eu falava para uma das nossas clientes sobre chorar o leite derramado. Acho que tem essa expressão também aqui nos Estados Unidos. Quantas vezes nós estamos chorando leite derramado? Quantas vezes nós estamos simplesmente olhando para trás pelo retrovisor dos nossos e olhando, por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Como que eu poderia ter feito isso? Hoje é o dia de você fazer tudo diferente. Você quer mudar o futuro? Muda hoje. Você vai escrever um novo futuro. Eu vejo que essa mulher, ela tinha tudo para ser uma mulher menosprezada, derrotada, mas simplesmente ela escolheu ser diferente. E ela aproveitou a oportunidade. Nós estamos num local, numa terra de oportunidades. E muitas das vezes nós não aproveitamos as oportunidades quando bate na nossa porta. Mas nem tudo está perdido ainda, querido. Há esperança para aqueles que servem a Deus. Há esperança para aqueles que são ligados segundo ao seu propósito. Deus pode escrever uma nova história. Mas eu tenho que começar a tomar atitudes diferentes. Primeira coisa que eu preciso escolher Deus. Eu preciso priorizar Deus. Desculpe, eu vou ser franco, ganhar dinheiro é bom. Mas ter Deus é melhor do que dinheiro. É muito melhor. Dinheiro nunca vai me levar ao lugar onde Deus pode me levar. Deus pode me levar. Com ou sem dinheiro. Deus pode fazer. Deus pode abrir portas. Eu já contei aqui para vocês a história do pastor lá em Carolina do Norte. Eles queriam aumentar a igreja, mas não podia, porque o tamanho da igreja, o square feet da igreja era proporcional ao estacionamento. E eles não tinham estacionamento, era um monte. Eu estou olhando as minhas árvores, estou falando, Senhor, eu tenho fé para essas árvores morreram movidas. E ali, então, ele marcou uma reunião de oração, quase não foi quase ninguém. O que é normal em reunião de oração, né? E ali, então, é verdade. Infelizmente é verdade, né? Aqui na nossa igreja tem dia que estou eu, pastor Edson e pastora Gisele. Às vezes estou eu, pastor Edson, agora o Carlos se juntou a gente, toda quarta-feira. Cristina também, toda quarta-feira está fiel ali. Está firme, como diz, está firme no óleo, né?
Ah, pastor, eu trabalho. Eu também trabalho. Obrigado, amor da minha vida. Gente, eu estou tentando encontrar as coisas lá em casa. Hoje eu não encontrei relógio. Camisa foi a melhorzinha que eu achei. Nem meus perfumes eu encontrei. Bom, mas o que eu estava falando, gente? Não, é verdade. Olha, eu cheguei com tanta alegria na quarta-feira aqui. Eu cheguei em casa, saí de casa às 6h20. Confessei para eles, olha, eu não tomei banho não, tá? Vim sem banho. Mas estava aqui. E esse pastor, então, marcou oração. Aconteceu a mesma coisa que acontece nas quarta-feiras aqui. Não foi ninguém. E ali, então, ele pegou e orou. Falou, gente, a palavra de Deus diz que se nós tivermos fé com um grão de mostarda, nós vamos orar. E nós vamos orar para que esse monte mova-se daqui. Só ele orou, tadinho. Quando foi no outro dia, foi para casa, bateu na porta lá. Você já conhece a história, né? Era um contractor. Eles estavam fazendo uma obra perto da igreja. E eles precisavam de terra. E se eles fossem buscar terra onde que eles precisavam, ficaria muito cara a obra para eles. Ele falou, você pode nos vender esse monte? E aquela companhia removeu o monte para eles, e eles ainda ganharam dinheiro pelo monte. Deus pode. O que você está precisando? Faz um projeto com Deus. Raabe fez um projeto. Ela fez um propósito aqui com Deus. Ela traçou uma estratégia. Tudo bem, por diversos textos fala daquilo que ela era. Mas você vê atitudes diferentes dentro do coração daquela mulher. A primeira coisa que aquela mulher tinha, ela tinha conhecimento de quem Deus era. Talvez ela tinha mais conhecimento do que muitas pessoas que sentam todo domingo nas igrejas. Ela descreve a história, a trajetória de Deus. O que Deus fez? Como que Deus agiu? Quais foram os reis? Quais foram as nações que ele venceu? Ela sabia, ela conhecia o que Deus estava fazendo. Às vezes nós temos uma ideia do que Deus faz. Mas será que temos dedicado a tal ponto de saber os detalhes daquilo que Deus tem feito? E para onde que Deus está indo? Qual é o nosso tempo de dedicação a conhecer quem é Deus? Vir a um culto domingo de manhã seria o suficiente para a gente conhecer Deus? Não sei, talvez sim, talvez não. Pastor, eu leio a Bíblia em casa. Mas tem conhecido Deus? Tem crescido? Tem feito diferença na sua vida? Tem produzido frutos na sua vida? Aonde estão os seus frutos? O que está acontecendo com você? Você está feliz? A presença de Deus, ela produz alegria. Não é por uma casa comprada, mas a alegria do Senhor é a nossa força. Nós precisamos vencer a murmuração. Vocês já viram que todo momento de crise na nossa vida, toda situação difícil, a gente sempre penaliza aquele envolvimento com Deus ou o envolvimento que temos com o Espírito Santo. Quantas vezes a sua mulher se aborreceu com você ou você se aborreceu com a mulher? Ah, não vou na igreja. Ninguém fala, não vou trabalhar, estou aborrecido com a minha mulher. Mas se a gente se aborrece, não vou na igreja. É como que se fosse uma forma de punição. Gente, se você está em crise, é aí que você tem que vir para a igreja mesmo. É aí que você tem que orar mesmo. É aí que você tem que buscar Deus. É aí que você tem que buscar ajuda. Mas nas nossas crises, nas nossas insatisfações, parece que a gente fica assim, meio inimigo de Deus e das coisas de Deus. Raabe não. Diz que ali, ela estava correndo risco de vida. Imagina, ela mentiu para o rei de Jericó. Aquilo iria colocar ela em problemas. Mas ela falou, não. Eu vou
fazer o que é certo. Eu vou pagar um preço pela minha casa, pela minha família. Eu vou tentar algo pela minha família. Eu vou tentar algo pela minha casa. Eu vou reagir. Eu vou me levantar. Tudo bem, todo mundo aí me conhece de forma negativa, mas dentro de mim eu sei que eu sou uma pessoa positiva. E tem outra, ela chama diversas vezes o Senhor de Senhor, Jeová, o Deus de Israel. Ela tinha uma experiência pessoal com Deus. E tem outra, ela seguia a história de Deus. E ela sabia que havia esperança se ela colocasse o coração nesse projeto. Aonde está o coração da igreja? Onde está o nosso coração? No meu projeto, no projeto de Deus? Naquilo que realmente vai me conduzir à vitória ou aquilo que vai me dar satisfações temporárias? Ah, tempo de mudança. E Raabe aproveitou aquele momento. E ela faz uma declaração fantástica no verso 9. Lê para a gente aí, pastor Tristão, capítulo 2, verso 9. Ela faz uma declaração maravilhosa. Eu creio que é esse verso, tá? Continua. Eu creio que é o 12. Não, não é o 12. É o 11. Que expressão incrível. Eu quero te perguntar, igreja, o teu Deus é um Deus em cima nos céus, embaixo na terra? Ou de vez em quando ele foge da terra e te deixa as circunstâncias? E você fica desesperado. E você culpa o fulano, culpa o Beltrano. E você fala o que não deve. E você se desespera. Diz que o coração da cidade toda estava desfalecido, mas daquela mulher não. Por quê? Porque havia uma fé salvadora naquele coração. Havia uma confiança de que o Deus que estava fazendo toda aquela história podia mudar a história dela e da sua casa. Você pode crer que Deus pode mudar a sua história? Que Deus pode fazer infinitamente mais acima daquilo que tudo que você pensa, quer, deseja, almeja, sonha, suspira, espirra? Deus pode. E não é questão que Deus pode, Deus quer. Diz que Ele tem pensamentos maiores para você. Eu tenho visto uma geração de crentes, querido, que tem a síndrome da galinha. Sério. É só de cabeça baixa bicando. Tem vontade de voar, mas não voa. Tem asa, mas não voa. É assim. Você acha engraçado? É terrível. Vamos erguer a nossa cabeça. Vamos saber que nós não somos aquilo que a sociedade quer que a gente seja, nem o que os nossos sentimentos muitas vezes nos traem e quer que a gente seja. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Eu sou o que a palavra de Deus diz que eu sou. Lógico, de vez em quando tomo uma topada e lógico, dói. Mas levanta a cabeça e vai em frente. Estava trabalhando com a minha boss essa semana, trocando uma janela dessa de face dupla. De repente, a gente já cansado, né? Escorregou da minha mão. Aonde foi? Gente, o meu dedo ficou de baixo. Ele, em vez de sair, não. Na mesma hora ele ficou assim, tortinho. A Gisele ficou mais desesperada que eu. Eu falei, tranquilo. Aí fui, catei aquela janela assassina, coloquei ela no lugar. Quando eu volto,
Já viu aqui, sabe aquelas latinhas que você mandou eu prender lá na base, lá, do aquecimento do Riri? Não tem aquela cantinha da coisa que levanta de vez em quando? É. A unha foi bem debaixo dele. Aí levantou a unha. Virou um culto terrorista agora, de terror. Histórias de terror. O que eu fiz? Ela ficou desesperada. Eu falei, não, tudo bem, está tranquilo. Numa boa. Feliz estou, feliz vou continuar. Está doendo, mas não acabou com a minha vida. Nem com o meu dia. Quantos estão entendendo o que eu estou falando, querido? Gente, a gente está permitindo que pequenas coisas determinem a nossa fé. E a gente fica achando que Deus é só Deus de cima, não é Deus de baixo. Raabe sabia que Deus era um Deus que agia. E ela busca nessa aliança. Ela fala que agora, pois, jura-me, vos peço, pelo Senhor, que useis de misericórdia. Ela entendia de misericórdia. Quantas vezes nós não entendemos de misericórdia? Se eu venho no culto, o culto fala o meu coração, me abençoa, oh que maravilha. Mas quando não fala, onde está a nossa misericórdia? Onde está a nossa misericórdia com aquelas coisas que não nos satisfazem em plenitude? Onde está a sua misericórdia com o teu marido, com a tua esposa, com os teus filhos, com os seus pais? Muitas das vezes, querido, as pessoas falham. E nós precisamos usar de misericórdia. Se eu quero misericórdia, eu preciso usar de misericórdia. Ela só estava falando algo lógico aqui que nós precisamos aplicar na nossa vida. Essa é a mulher chamada Raabe. Ela falou, eu estou usando de misericórdia. Eu vou colher misericórdia. Que fé. Que coisa fantástica dessa mulher. Ela tinha uma fé salvadora. Ela estava preocupada com a família. Ela falou, olha, não é só eu que quero me safar, não. Eu quero que os meus pais se salvem, eu quero que meus familiares se salvem, meus irmãos, minhas irmãs. Olha, eu estou me colocando aqui em risco de ser encontrada, talvez morta pelo rei, mas eu quero salvar a minha família. Qual é o projeto que você está envolvido hoje, querido? É o projeto que te dá alegria, te dá satisfação? Raabe foi aquele cordão que não somente salvou aqueles 2 espias, mas que aquele cordão, aquilo que ela fez, aquela corda que ela salvou aqueles 2 homens, salvou também a sua família. Hebreus capítulo 11, 31 diz que ela não pereceu, ela não perdeu a sua vida, porque ela creu. Quando ela recebeu aqueles espias em paz, querido. Sabe o que teria acontecido com ela? O inferno. Mas ela fez outra opção. Ela optou por conhecer Deus primeiro. Ela sabia toda a história do Deus de Israel. Você sabe a história do teu Deus? Você conhece a história de Deus? Você conhece a palavra de Deus? Que mudança ela tem trazido à sua vida, às suas atitudes? Que projeto você está envolvido, direcionado pela palavra de Deus? Deus quer mudar a sua vida, querido. Deus quer salvar a tua casa. Deus quer fazer história com você. Você é a próxima pessoa que Deus quer escrever uma história. Não fica pensando nos grandes pregadores, não. Pense em você. Sabe o que o Newton Luiz, quando fala sobre, quase todo dia no programa lá, ele fala sobre o William. Sabe como é que ele fala? O príncipe William. Nós estamos profetizando coisas boas sobre o nosso neto. Quem sabe ele não vai ser o próximo presidente dos Estados Unidos? I don't know. Quem sabe? Não sei, ué. Deus sabe. Mas que eu tenho pensamentos bons para ele, eu tenho. O Guto melhores ainda do que o meu. Mais protetor. Eu não vou ser tão protetor, ele vai ser mais. Ele vai salvar a criança da minha mão. Então, nós precisamos pensar coisas grandes.
Pensa coisas boas do seu marido, querido. Pensa coisas boas da sua esposa. Deixa eu te falar uma coisa, eles vão falhar. Mas você vai usar de misericórdia. Você vai usar de bondade. Para que na hora que você falhar, você possa receber aquilo que você semeia. Quantos estão aqui, querido? A fé de Raabe, ela foi uma fé que funcionou. O projeto funcionou. Nós vemos no capítulo 6, a partir do verso 22, que funcionou o que essa mulher fez. Vai funcionar o que você está fazendo, querido, em Deus. Tudo bem, ela arriscou quando mentiu lá ao rei de Jericó. Ela realmente fez uma traição à sua nação. Mas ela aplicou a sua fé. Porque ela sabia o que Deus estava para fazer. E Deus estava acima do seu rei. Deus estava acima da sua nação. Quantas vezes, querido, nós esquecemos que Deus está acima de qualquer governo. Que Deus está acima de qualquer nação. Quem escreve a história não são os reis, não são os governantes. É o meu Deus que está escrevendo a história que eu vou caminhar. Vai cair um tanto à minha direita, mais um tanto à minha esquerda. Porém, eu não vou ser atingido. A minha história é diferente. 85, quando estávamos para nos casar, já contei essa história para alguns de vocês. Nós íamos casar em abril de 85. E quando foi fevereiro de 85, veio uma grande enchente na nossa região. E houve um acidente na comporta, na hidrelétrica Getúlio Vargas. Eles abriram para aliviar a comporta e não conseguiram fechar a comporta. Eu saí da empresa, onde meus móveis estavam na casa do meu irmão, o ônibus não trafegava por causa da enchente. E eu fui para lá para ver. Quando eu cheguei lá, olhei aquela situação, voltei, passei na farmácia, comprei um calmante para a Gisélia. Sério? Comprei mesmo. E quando eu cheguei, ela chegou e falou assim: Marcos, nossos móveis não aconteceu nada. Falei, amor, está tudo debaixo d'água. E no Brasil, você já viu, a gente compra muito aqueles móveis compensados, né? Molhou aquilo, pluf, acabou tudo. E realmente, acabou todos os móveis. O de sala era de pinho, né? Isso faz parte da bênção. A empresa que nós compramos, a loja que nós compramos, recolheu os móveis todinho, refizeram os móveis todinho. Que era de pinho. Limpou tudo, lixou tudo, desempenou tudo, nos entregaram os novos novamente. Minha mãe revestiu o nosso sofá todinho, que era um jogo de módulos, era costureira, revestiu todo ele. Ficou até mais bonitinho, né? Que era bege, né? Imagina o Gutinho pequenininho com um móvel bege, né? Trocamos um pro verde quadriculado. Ficou muito mais tranquilo, né? Não coloque móvel bege na sua casa, clarinho, quando tem criança perto. Então, e a empresa que eu trabalhava emprestou uma quantia de dinheiro para quem sofreu com a enchente. Nós acabamos comprando a melhor geladeira que tinha na loja. E naquela inflação galopante, a gente pegou e só o juro que dava da poupança pagava o empréstimo para a empresa. A enchente se tornou uma bênção para nós. A minha madrinha, que era uma cama de compensado, me deu uma em cerejeira de casamento. O líder da nossa igreja mandou um quadruplex em cerejeira para nós, daqueles 2. Então, quer dizer, se tornou uma bênção a enchente para a gente. Mas qual é o detalhe que eu quero? Quando eu falei, Gi, fica tranquilo. Deus vai nos dar tudo novamente. Ela falou, Marcos, quando ela fala Marcos, você já viu, né? Quando ela fala amor, estou tranquilo, né? Mas quando ela fala Marcos, alguma coisa, estou em problema. Falou, Marcos, a forma como você está falando, é a forma como que o ímpio, ela designou alguns tipos de ímpios lá, vai conseguir. Eu quero que Deus faça diferente com a gente. E Deus fez diferente com a gente.
Você pode crer que Deus vai fazer diferente com você? Você pode crer que Deus vai escrever uma história diferente com você? Que você não é ímpio, você não é aquilo que as pessoas dizem, você é aquilo que Deus diz. E ela faz uma proclamação ainda, de que aquilo iria acontecer com a família dela. E o que ela teve? Atitude, ação. Às vezes nós temos uma grande fé, sabemos que temos um grande Deus, mas nós não temos atitudes. Nós não temos ação. Quantas vezes nós estamos planejando e no momento onde que Deus fala no nosso coração, nós nos emocionamos, falamos, a gente vai ser o melhor crente do mundo agora, e passa algumas horas e a gente esqueceu. E a gente volta para aquela vida natural, normal, que todo mundo leva. A gente passa por momentos espirituais e não por uma vida espiritual. Raabe, ela estava determinada e ela toma uma atitude. E tem outra, uma fé que influenciou aqueles espias. Ela influenciou os caras que serviam a Deus. E os caras foram lá para espiar a terra e saíram de lá com um projeto construído por ela. Você está pronto para dar projeto para os outros? Eu tenho feito isso constantemente. Eu tenho mudado muitas coisas na casa das pessoas. Sabe por quê? Porque Deus quer, Deus pode e Deus vai fazer. As coisas têm mudado tanto que através daquilo que nós temos feito, querido, nós temos trazido bênção para a nossa casa e para os nossos filhos. Os nossos filhos têm sido abençoados por tabela. Azaf tem sido abençoado, Guto foi abençoado semana passada. Sabe por causa de quê? Ações que nós temos praticado onde nós estamos. A bênção vem sobre nós e vem sobre os nossos filhos. Você pode crer nisso, querido? Se você tiver atitude, você vai começar a colher bênçãos e vai trazer bênção para a sua casa. Imagina aquela mulher, ela se tornou a bisavó do rei de Israel. O maior rei conhecido. Ela fez isso por quê? Porque ela cria. Ela simplesmente cria. Ela não estava com peninha dela. Ela estava com um projeto. E ela falou, eu vou salvar a minha casa. Eu vou salvar. Meu irmão. A palavra de Deus diz que o temor do Senhor, o terror do Senhor, nos leva muitas vezes a persuadir as pessoas, querido. A fé de Raabe foi uma fé que trouxe frutos permanentes, querido. Não somente ela escreveu uma história para a sua família, mas ela casou com um príncipe. E ela escreveu história. Ela está lá na galeria dos homens de fé. Eu estava vendo aqui, quantos já ouviram falar em Spurgeon? Spurgeon é um grande teólogo, um grande pregador, escritor, tem livros assim a rodo, né? Eu estava olhando um esboço de um sermão dele. Não vai embora não, gente. Pode ir, Cléo. Meu Deus. Spurgeon fala aqui. Eu estou terminando, gente. Eu estou terminando, tá? Obrigado. Oh, Deus, eles querem que eu continue. Mentirosos. Tinha uma fé salvadora. Spurgeon fala que aquela mulher, ela tinha uma fé salvadora. Você já parou para pensar nisso, querido? Você tem uma fé que vai salvar vidas, que vai salvar pessoas, que vai colocar pessoas em lugares seguros, que vai mudar a história dessas pessoas. A única coisa que eu preciso é simplesmente conhecer Deus como ela conheceu, ter coragem como ela teve coragem, ter a fé que aquela mulher, e não considerar a sua própria vida como a coisa mais importante. Ela correu riscos. Sabe qual é o nosso maior problema, querido? A gente quer lugares seguros.
a gente não quer correr riscos. Desde quando você saiu do ventre da tua mãe, querido, você entrou num mundo de riscos. Mas as suas decisões, as suas ações, podem te levar para um lugar seguro, querido. Diz que aquela mulher, ela tinha uma fé estável. Ela permaneceu firme no meio de um grande problema. A cidade ia ser destruída. Toda a população ia ser totalmente dizimada. E ela permaneceu firme, querido. Ou seja, a semente dela foi lançada em solo fértil. A tua mão está cheia de semente, igreja. Você precisa lançar a semente em lugar fértil. As experiências do seu passado não determinam o teu futuro. Não é porque um dia não deu certo que não vai continuar não dando certo. Vale a pena arriscar. Agora você precisa simplesmente se autonegar. Ela tinha uma fé, ela se atreveu, ela arriscou a sua vida. E a casa dela permaneceu naquela muralha totalmente destruída, querida. Ela tinha uma fé santificante. Ela tinha um passado escuso, mas ela teve um futuro glorioso. Deus tem um futuro glorioso para você, querida. Amém? E o último que eu já falei, ela encontrou um príncipe. Você vai encontrar um príncipe. Ou seja, você vai encontrar um futuro melhor. Deus está no controle da sua história, querido. E Deus quer escrever uma história, mas Ele quer começar hoje. Ele quer começar nessa manhã. O que é que você crê? O que é que você deseja? Qual a história que você quer escrever junto com Deus? Será que você quer entregar a sua vida nessa manhã para Deus e falar: Deus, tome o controle da história, tome o controle da minha vida, tome o controle dos meus sentimentos. Meu projeto é o teu projeto. Nós aprendemos em conhecendo Deus e fazendo a sua vontade. Uma coisa que eu gosto muito de pensar. As pessoas estão se perguntando: Deus, qual é a sua vontade para a minha vida? Eu já falei isso alguns dias atrás. Mas nós temos aprendido ao longo desses anos a não mais perguntar a Deus: qual é o projeto que o Senhor tem para a minha vida? Mas sim, conhecer o projeto de Deus. E a partir do momento que conhecermos o projeto de Deus, o projeto de Deus se torna o projeto da nossa vida. Às vezes nós estamos querendo um projetinho pessoal. E Deus está lá: eu quero te anunciar as grandes coisas que eu tenho feito. E eu quero que o meu projeto seja o seu projeto. Quantas vezes nós traçamos projetos, sonhos, e queremos que Deus se junte aos nossos sonhos. Deus possa trilhar caminhos por onde temos sonhados. E Deus está falando: isso aí vai dar errado, filho. Vem para o meu, que é muito melhor. Os meus pensamentos são melhores que o seu. Mas como é difícil se autonegar. Como que é difícil, muitas das vezes, ter a atitude de Raabe, de acreditar que ia acontecer não o que o rei estava falando, mas o que Deus estava falando. Mas para saber o que Deus está fazendo e quer fazer, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos arriscar. Nós precisamos ter a ousadia que Raabe teve, de dizer: Senhor, esse é o tempo em que a minha vida vai mudar. Eu e a minha casa vamos te servir. E nossa casa vai ser salva. Amém, igreja? Vamos ficar de pé.